E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguindo então nosso curso de ação civil decorrente de sentença penal. Vamos continuar explorando os efeitos da sentença penal, agora numa pegada mais específica, tratando de algumas questões controvertidas na doutrina e também na jurisprudência, tá? Um passo além aí na sua preparação. Vamos lá. A gente falou na primeira aula que o artigo 91, inciso 1, ele vai ali mostrar que a obrigação de reparar o dano ela é um efeito extrapenal. Isso é muito importante a gente perceber que ela é extrapenal, ela não tem natureza de sanção penal, e que ela é obrigatória e também automática. Concluímos, portanto, está escrito aqui também, que sendo extrapenal, ela não é pena. Óbvio, extrapenal, não é pena. E, portanto, ela pode atingir herdeiros. A pena não pode. A pena corporal, a pena de multa, ela não pode. É diferente, reparar o dano é uma coisa. Agora, a pena de multa é sanção penal, é outra coisa. Tudo bem? Então, a gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça. Que a reparação de dano pode atingir herdeiros, a multa, como sanção penal, não pode, porque é pena. Beleza? Então, vamos lá, Não há incompatibilidade entre o princípio da intranscendência da pena e também a reparação do dano, tudo bem? Porque justamente se a pena é intranscendente e a reparação do dano não é pena, não é falso afirmar que eventualmente a reparação do dano obedece o princípio da intranscendência da pena. Isso está errado, tá? Se você vê uma alternativa dessa, pode confiar e marcar que está errada, porque a reparação do dano pode sim atingir herdeiros no limite ali do valor do patrimônio transferido pela herança. Então, vamos lá. O efeito ele é automático e obrigatório e por isso ele vai vincular o juízo cível. E, nesse sentido, a gente tem que lembrar lá do 515, inciso 6 do CPC, que justamente qualifica a sentença penal condenatória como um título executivo judicial. Então, já adiantando um próximo assunto, a vítima ela vai pegar aquela sentença condenatória, vai chegar no juízo cível e vai falar assim, tá aqui, esse é meu título executivo judicial, eu quero que você execute e me faça esse sujeito me pagar pelos prejuízos que ele me causou. Então, basicamente, é esse raciocínio, beleza? Vamos seguindo. Aqui a gente vai tratar de algumas questões que são controvertidas na doutrina e na jurisprudência. Vou apresentar para vocês a solução que os tribunais estão dando para esses casos. E a primeira é a situação do corresponsável civil. Embora ele não haja participado diretamente, ele não seja um coautor da ação que culminou no crime, né, no delito, ele é corresponsável civil. Vamos entender mais ou menos isso com um exemplo. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é que a sentença penal condenatória ela se constitui um título executivo somente em relação ao réu condenado, tá? Se a outra pessoa não participou do processo penal, ela não constitui título executivo contra esta outra pessoa. Vamos, por exemplo, A entrega a B que sabe possuir habilitação o seu carro. Então o A chegou no B lá no churrasco, o B não tinha bebido, estava todo mundo tranquilo, mas o B precisou emprestar o carro. Aí o A falou, não, você tem carteira de habilitação? O B, não, eu tenho, fique tranquilo. Aí o A foi lá, entregou a chave. Até aí não tem nenhum problema em emprestar o carro para um amigo. Mas vamos lá. O B, ele vem provocar um acidente de trânsito e acaba matando uma vítima fatal. A, que foi quem emprestou o carro, ele não agiu com imprudência, já que ele tomou os cuidados, ele entregou a chave, o B não tinha bebido, o B tinha habilitação, não tem nada de errado com a conduta do A. Porque o B tinha plenas condições de dirigir, como a gente traz aqui. Por isso, o A ele não é nem denunciado pelo MP. O MP, na ação penal, não denuncia o A. Ele só é dono do carro, não tem nenhum nexo de causalidade, não há conduta típica, nada disso. Então, vamos lá. O MP ajuizou a ação só contra o B. E o B foi condenado definitivamente e apenas contra ele pode ser executada a sentença penal condenatória lá no juízo cível, pessoal. Então, não há o que se falar em relação à responsabilização automática de A.
Tudo bem? Então, essa é a questão do corresponsável civil nesse tipo de caso, em que ele não participa do crime, mas de algum modo ele esteve ali no contexto da ação, beleza? Então, o que a gente conclui aqui, para a gente não ter dúvidas? Que a sentença penal condenatória, ela vai poder ser utilizada como título executivo judicial somente contra o réu que foi condenado, tá? Mas a gente fica na seguinte questão: a vítima, a família da vítima, já que a vítima faleceu, ela pode ajuizar ação civil contra o dono do carro também? Pode. Aí caberá ao juízo civil apurar a hipótese de culpa na esfera civil. Mas o que a gente conclui aqui é que a sentença penal condenatória não pode ser executada diretamente contra o dono do carro, contra o sujeito A, no nosso exemplo. Tudo bem? Então, essa é essa parte uma questão controvertida sobre a situação do corresponsável civil. Existe entendimento contrário, tá? Que poderia sim estender os efeitos àquela pessoa que, mesmo não tendo participado do processo penal, ela contribuiu de alguma forma para o resultado. Mas essa é a corrente minoritária e a gente tem que seguir nesse caminho. Se o corresponsável civil não participou do processo penal, ele não é um réu condenado, a sentença penal não pode ser executada contra ele, sob pena de infringência aí ao princípio do contraditório e ampla defesa. Vamos seguindo, pessoal. Outra coisa em relação a outra questão interessante é sobre a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, pessoal. E aqui a gente tem que pensar que o réu foi condenado, sentença penal condenatória, e o Estado não consegue executar a pena. Ele fugiu, não se acha, tá solto pelo mundo, e o Estado não consegue executar essa pena, dando prazo fatal de prescrição, e aí sim extinguindo a punibilidade. Pessoal, nesse caso, os efeitos permanecerão intactos. A pena, que é o efeito principal, vai ser extinta. A punibilidade vai ser extinta. Não há possibilidade mais de prender o réu e fazer ele cumprir a pena corporal. Mas os efeitos secundários e extrapenais vão se manter. Mais uma vez eu te convido para o raciocínio, pessoal. Já que a extinção é da punibilidade e, portanto, a prescrição ela impede a execução da pena, os efeitos que são extrapenais, que não são penas, continuam intactos, não são atingidos pela prescrição da pena, já que não são pena. Tudo bem? Então, é esse o raciocínio que eu quero trazer para vocês. Aqui, a vítima, o ofendido, pode sim ajuizar a ação de execução lá no juízo civil. Vamos seguindo. A extinção pela morte do agente, tá? E aqui é importante a gente ver que a gente tem que analisar dois momentos diferentes. Se o agente ele morre antes do trânsito em julgado, vai extinguir a punibilidade e não tem efeito extrapenal. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, para que uma sentença penal condenatória vincule o juízo civil, ela tem que ter transitado em julgado, ou seja, ela não pode ser mais combatida, ela não é admitido mais recurso numa sentença penal condenatória, né, transitada em julgado. Esse é o sentido, né, do trânsito em julgado, da coisa julgada, não é mais passível de recurso. Então, nesse caso, que o agente morreu antes do trânsito, a apuração acaba ali, porque vai ser extinta a punibilidade. E não há nenhum efeito extrapenal, já que não há trânsito em julgado. Então, a gente tem que notar isso. Se morrer antes do trânsito, não tem efeito extrapenal. Mas, e se morrer depois? Isso aí eu já adiantei já no começo da aula. Se ele morrer depois do trânsito em julgado, o entendimento da maioria dos tribunais, da doutrina, é que ficarão extintos somente os efeitos penais, tá? Os extras penais, não, justamente porque a morte extingue a punibilidade, mas os efeitos extrapenais não são penas, então continuam intactos. Assim, a SPC que eu trago para vocês, se transitada em julgado, ela pode ser ajuizada contra os herdeiros
do réu falecido no juízo civil, tudo bem? E aqui ainda eu trago para vocês alguns institutos e as consequências deles, tá? Isso aqui para um maior aprofundamento, se vocês quiserem analisar os institutos da anistia, graça, indulto, prescrição de pena em concreto, mas sempre adotando aquele raciocínio, tá? Em vez de decorar esse tipo de coisa, e aqui a gente vai ter também a morte do agente depois do trânsito, que eu já trouxe para vocês, o perdão judicial, mas aqui eu quero que vocês, claro, pausem, dêem uma olhada, mas que vocês adotem o raciocínio, pessoal. Vamos analisar se aquele efeito ele é penal ou extrapenal. E a partir disso, a gente consegue perceber a consequência, os efeitos daquele ocorrido. Tudo bem? Então, essa foi a nossa continuação. E a gente segue para tratar dos mecanismos de como a vítima, como o ofendido, pode obter essa reparação de dano lá no juízo civil. Beleza? Espero você na próxima aula.